Então, professora Sandra, já se sinta muito bem-vinda, né? E eu rapidamente vou apresentá-la. E se me passar algo, por favor, fique muito à vontade, né? Para que você complemente, se passar algo. Então, a professora Sandra, ela tem uma trajetória muito sólida, né? E reconhecida na área das universidades. Ela tem formação em arquitetura e urbanismo, mestrado e doutorado em planejamento urbano e regional. A professora Sandra atua, né, na Universidade Federal de Ouro Preto, onde já ocupou diferentes funções de gestão, entre elas a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Sua atuação, então, articula ensino, pesquisa, extensão e as políticas públicas, com bastante experiência, né, na gestão universitária e nessa construção institucional que perpassa as políticas. Atualmente, a professora Sandra integra o Ministério da Cultura, da Educação, atuando na Secretaria de Educação Superior, é o que, né, nos motiva a esse diálogo nesse momento, para a gente tentar dialogar, né, com o Ministério da Educação, quando a gente está pensando o campo das políticas públicas da educação superior em nível nacional. Então, a gente convida a professora Sandra para fazer a abertura desse ciclo, considerando toda essa trajetória bastante importante que ela tem dentro da universidade, reunindo aí características da gestão, da extensão, da cultura, e agora trabalhando, né, no órgão máximo que vai nos permitir essa articulação. Então, professora Sandra, nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade no diálogo e temos a certeza da contribuição, né, que você vai trazer para nós que estamos pensando o campo da cultura, né? Nesse momento, o ciclo oferecido dentro da UTFPR, o nosso desejo é que ele tenha uma vida muito longa e seja oferecido por outras universidades no próximo ano, né? Então, seja muito bem-vinda e eu te passo a palavra. Então, a dinâmica que nós nos organizamos seria para uma explanação da professora Sandra, entre 40 minutos, com o teto de 1 hora, e depois a gente vai abrir para o diálogo também, né, num período de 40 minutos. Então, a nossa intenção é que aí entre 11 horas, 11h30, a gente vai finalizando o nosso encontro. Então, muito obrigada pela presença de todas e todas, e professora Sandra, fique muito à vontade. Começar aqui agradecendo aí as palavras, né, da Marlise, da Raquel, que é minha colega aí de instituição, né, e também da Estela, que me conhece do fórum e do colégio de extensão. Aí gostaria de explicar um pouquinho, eu estou em 2 telas, porque eu vou projetar aqui, e aí preciso dessas 2 telas, então vocês estão vendo 2 vezes aí. Fico muito feliz também, Clara, com o convite, te agradeço, né, a oportunidade de estar aqui conversando sobre uma questão bastante relevante, e aí a Raquel vai ver vários, não sei se outras pessoas que estão aqui na sala estiveram durante a escuta qualificada que foi feita em janeiro, com o Forcult especificamente, e aí a gente teve um relatório que foi divulgado também, né, foi encaminhado para a presidência e foi divulgado, mas eu vou falar um pouquinho dele aqui hoje. Mas vou explicar, né, aqui primeiramente, agradecer a Clara a apresentação, mas o meu lugar aqui dentro da Secretaria de Educação Superior, que eu acho importante, né, que esse é um lugar que historicamente os fóruns solicitaram, né, pela criação de um espaço para extensão especificamente, mas ele vem também com essa questão vinculada à cultura, né? E aí é uma coordenação geral dentro de uma diretoria que até então não existia, né, na Secretaria de Educação Superior. A gente tem 4 diretorias dentro da secretaria e uma delas é o que, né, que foi criada, que é a Diretoria de Desenvolvimento Acadêmico. Dentro dela, a gente tem as 3 coordenações gerais finalísticas, a de ensino, pesquisa, inovação e extensão, e 2 outras, né, que a gente considera como transversais aí dentro da atuação das instituições de educação superior, que é a internacionalização e a gestão estratégica com pessoas. A diretora é a professora Lúcia Pelanda, que era reitora da UFSPA,
né, que é a Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e aí a gente tem nas outras 4 diretorias também docentes de outras universidades, e eu estou hoje, né, como coordenadora geral de extensão, e sou docente da Universidade Federal de Ouro Preto, onde eu ocupei o cargo, né, de pró-reitora de Extensão e Cultura, e durante esse tempo fui vice-presidente e do fórum, né, do FORPROEX, e também vice-coordenadora do Colégio de Extensão da Andifes. Então, foi essa trajetória que eu acho que é meio que um acúmulo, né, que me levou a esse lugar aqui no MEC, que é um lugar muito especial e historicamente um marco, né, dentro da educação superior brasileira. Então, eu tenho aí uma responsabilidade de estar aqui, né, representando esse acúmulo e essa vontade de muitas pessoas, né, ao longo do tempo. As solicitações aqui para a criação de um espaço para extensão vem desde a década de 90, então não é, né, nós estamos aí com 30 anos, né, 3 décadas, mais de 3 décadas de solicitação para que esse lugar existisse, e aí ele, pela presença mesmo, né, do secretário e da professora Lúcia, eles tinham aí uma possibilidade de reestruturação, mas levaram essa coordenação foi uma prioridade, né? Ela foi a primeira coordenação geral a surgir antes mesmo da diretoria, né? Eu já estava aqui, então é um momento realmente muito auspicioso para a extensão e para a cultura dentro da Secretaria de Educação Superior. E quando eu vim, né, a coordenação ainda não existia, então eu estou aqui desde outubro do ano passado, mas a coordenação só foi criada no dia 29 de dezembro. Então, a portaria, né, de criação da Coordenação Geral de Extensão e da minha nomeação como coordenadora aconteceu em 29 de dezembro. Então, eu vim para um cargo anteriormente, que era um cargo de gestão de projetos, e era esse cargo, né, esse lugar, ele também tinha a função de coordenar a Política Nacional de Educação Superior. Então, eu faço a coordenação conjunta, né, compartilhada com a professora Lúcia Pelanda, e dentro desse processo, que eu, né, entendi ser importante também nesse sentido, tenho construído uma linha de atuação das escutas qualificadas, principalmente, voltadas, né, para a extensão também. Então, a gente fez essas escutas com o FORPROEX, mas fiz a proposta, né, e a Raquel acolheu e agradeço, né, Mencarelli ainda estava aí na presidência, e depois veio Raquel, da gente fazer uma escuta qualificada com o Fortut. O processo de construção da PNEDES, ele é um processo de construção de política pública como todas as outras de todas as áreas, né? E é uma construção que a gente chama da construção participativa. Então, a gente teve um primeiro momento que foi a construção de uma, que a gente chama de diagnóstico técnico, que foi feito dentro do próprio Ministério da Educação, em interlocução com outros ministérios, mas envolvendo muitas secretarias, mas principalmente a Secretaria Executiva, a Secretaria de Educação Superior e a Secretaria de Regulação, né, e Qualidade, que é a SERES. Então, a gente começa com o diagnóstico técnico, inclusive a gente tem um corpo de consultores externos ao MEC, que gerou, né, esse diagnóstico técnico. Ao longo da construção desse diagnóstico técnico, a gente foi fazendo um ciclo de escutas qualificadas, que a gente chama, e aí a gente teve o Seminário Nacional com 34 entidades, a gente teve FOCULT, FORPROEX, IFAM, IBRAM, né, todos eles foram seminários Abruen, Andifes, CONIF, seminários que foram temáticos. Essa semana a gente ainda tem 2 seminários, né, de escuta qualificada. Tivemos um na segunda-feira com o UNE e a NPG, os estudantes especificamente, foi um seminário de escuta qualificada voltado para a juventude. Aí amanhã a gente tem um com 4 entidades sindicais, né? Então a gente tem FASUBRA, SINASEF, PROIFES e ANDES. E na sexta-feira a gente tem um específico, que é um seminário que vai acontecer no CNE, mas ele está sendo apoiado por uma outra diretoria aqui, que é a de assuntos estudantis, acesso, né, e assistência estudantil, e aí a gente vai trabalhar junto a entidades, né, da educação no campo, educação quilombola, educação étnico-racial e pessoas com deficiência. Então, esse é um seminário mais voltado para a diversidade. São esses seminários que vão gerar aí o que a gente chama de da educação superior que queremos, né? Dentro da política pública é como se a gente tivesse um conjunto
de validações do que nos foi colocado no diagnóstico técnico, mas também de outras questões muito relevantes que devem ser consideradas na política. Findando esse ciclo de escutas qualificadas que a gente chama, aí a gente vai para um outro momento, que é da consulta pública, que deve se iniciar em maio. Então, a gente vai ter, através da plataforma Brasil Participativo, uma etapa de um formulário que vai ficar aberto durante 30 dias, com questões relevantes a serem consideradas e que vieram desses dois momentos anteriores, né? São, foram construídos até esse momento. A partir da escuta, né, mais ampla, vamos dizer assim, dentro da plataforma Brasil Participativo, a gente começa, não que a gente ainda não tenha iniciado, né, mas a gente valida aí uma minuta, né, que é uma minuta técnica, desse projeto que a gente acredita que vai ser um PL, um projeto de lei, mas não necessariamente, né, esse formato ainda é o formato que está sendo discutido junto com a Secretaria Executiva do Ministério, mas a gente acredita que em junho a gente tenha aí, né, a partir da finalização de todo esse processo de construção, uma minuta, né, ou uma versão preliminar da minuta a ser avaliada internamente aqui no Ministério. Então, esse é o nosso processo, né, até esse momento que a gente vem construindo. E aí, eu me encontrei com a Clara num desses momentos de escuta qualificada, né, no Encontro Nacional promovido pelo IFAM, que era um seminário específico para o lançamento do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, mas a gente aproveitou aquele momento também para fazer uma escuta qualificada voltada para as questões do patrimônio. Foi muito interessante, porque a gente já tinha feito com o Forcult, aí depois a gente fez com o IFAM. Entre essas duas escutas, a gente teve uma escuta que foi menorzinha, mas muito voltada dentro do Ministério da Cultura para o IBRAM, né? Porque o IBRAM tem essa relação muito próxima com os equipamentos culturais, mas principalmente com as unidades museológicas. Então, nós começamos um ciclo aqui de conversas com o IBRAM também. Então, foi um momento, assim, entre janeiro e agora, em que a gente teve várias escutas voltadas para as questões da cultura. Mas eu achei importante hoje trazer aqui vamos dizer assim, né, uma questão que é muito voltada, que foi muito falada durante a escuta do Forcult, que foi a questão formativa da cultura dentro da educação superior. E aí isso apareceu muitas vezes, então eu trago aqui um diagnóstico mais aprofundado do que o próprio relatório que foi encaminhado, né, dessa escuta do Forcult, já com esses outros elementos que vieram do IBRAM, vieram do IFAM, né, e que nos dão uma visão geral de como a cultura vai aparecer no relatório que vai gerar a minuta, né? Então, assim, tudo até agora, ela vai aparecer também nessa escuta no formulário para a escuta ampliada, que é o que a gente chama, né, de consulta pública. Então, eu já faço aqui o convite, logo que ele for aberto, a gente vai falar com a presidência do Forcult para fazer uma divulgação mais ampla, mas é muito importante que nesses momentos de consulta pública, as pessoas entrem e façam a sua contribuição, porque a consulta pública ela é uma validação, vamos dizer assim, muito forte na construção de políticas públicas. Então, as consultas públicas, elas contam muito. Então, o TCU, por exemplo, ele pergunta, teve validação na consulta pública? E a validação da consulta pública ela é feita por densidade. Então, eu vou explicar aqui hoje mais ou menos como ela vai acontecer, mas quanto mais as pessoas entrarem, quanto mais elas validarem aquele ponto, ele aparece depois, né, nos relatórios que saem da plataforma mesmo, são relatórios automáticos da plataforma Brasil Participativo. A gente escolheu um formato, eu vou passar por ele aqui hoje para explicar, né, um formato de formulário dentro da escada Likert, que é aquela de concordo e discordo, mas no sentido da gente ter realmente uma possibilidade das pessoas participarem. Porque muitas vezes, não sei se vocês acompanharam, né, as últimas plataformas que estavam muito vinculadas à educação superior, a primeira delas foi dos instrumentos de avaliação do INEP, onde a gente tinha mais de 3.000 itens, né, em que a gente ia falando se concordava ou discordava, colocando comentários, e depois a gente teve também, há pouquíssimo tempo, uns 2 meses atrás, da PNAES, que também ficou aberto durante 2 meses e que já tinha, né, a lei, que já tinha sido sancionada, mas que era uma consulta pública sobre uma lei
que já estava em andamento, mas também tinha todo esse processo, né, de fazer os comentários. E a gente entendeu que esse processo dificulta a participação, ele não é um processo muito amigável, né? Então, a gente está colocando lá vários itens no formulário, as pessoas vão poder marcar se concordam ou discordam, e cada um deles vai ter, né, uma possibilidade de um breve comentário, que é o que eu discordo ou o que eu concordo, né, dentro daquele item, mas de uma forma que a gente tenha uma consulta menor. Nós vamos ter 3.000 itens, né? A gente pretende ter aí 68 itens divididos em 8 blocos, mas faço um convite aqui para que todos participem da consulta pública, é um momento muito importante que acaba trazendo uma possibilidade de validação aqui para a gente, que também tem um lastro aí, né, com os órgãos de controle que acompanham o desenvolvimento da política. Eu vou abrir, vou começar. Estou olhando para o outro lado, porque eu estou com duas. Vou compartilhar, ele vai aparecer aí, eu acredito. Vocês podem fazer sinais para mim se vocês precisarem, porque como eu estou em 2 equipamentos, eu continuo vendo vocês, né, a partir da apresentação. Tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho, né? Tentei fazer aí uma aderência dentro do que é a PNEDES, mas da cultura na educação superior, política e práticas universitárias. A Clara pediu para eu falar da PNEDES, mas para falar também um pouquinho da minha experiência como gestora, né, dentro da área de uma pró-reitoria, que era uma pró-reitoria de extensão e cultura. Eu tive uma sorte grande, porque, né, dentro desse processo eu tive a Raquel como coordenadora de cultura, que já fazia parte da equipe. Nem sempre a gente tem essa oportunidade de entrar numa pró-reitoria e ter pessoas que já estão lá há algum tempo e coordenando áreas específicas como a cultura, né? A Universidade Federal de Ouro Preto também tem cursos na área de cultura. Quando eu cheguei lá, eu cheguei no dia 1º de dezembro, logo depois, na semana que eu cheguei, já teve o evento, né, de aprovação e de lançamento do plano de cultura da universidade. Então, era uma universidade, né, é uma universidade que já tinha um lastro dentro do que era política institucional, se não me engano, foi aprovado em 2019, né, Raquel? 2021? 2021 e logo em 2022 o plano de cultura foi aprovado. Então, a gente, inclusive, tem trabalhado aqui junto ao MINC, né, num processo de, vamos dizer assim, de motivação, né, indutor para que as universidades aprovem suas políticas institucionais de cultura e os seus planos de cultura, mas eu tive aí, né, a grata experiência de estar numa instituição como gestora, já com a política e com o plano aprovados. Então, institucionalmente, a coisa já estava, né, já tinha um acúmulo e já estava azeitada para que a gente pudesse, não que a gente consiga executar, implementar o plano na sua totalidade da forma que a gente queria, mas institucionalmente os instrumentos de planejamento estratégico, principalmente, já estavam colocados. Mas aí eu vou falar um pouquinho dessa, deixa eu ver como que eu vou passar aqui. Vou passar no Vou fazer assim, porque eu consigo passar. Acho que eu vou passar. Eu tô com 3 telas, sabe, gente? Então, eu tô descobrindo onde que eu vou passar o slide. Aqui. Então, a PNEDES é uma política em construção, né? É a Política Nacional de Educação Superior. A gente não tem nenhuma política integrada, vinculada à educação superior desde 1968. Então, é um lapso temporal bastante extenso, né, para a construção de uma política nacional voltada para a educação superior. A gente tem, claro, diversas políticas de forma segmentada e fragmentada dentro do Ministério, dividida em 2 secretarias principalmente, mas com interface em várias outras, né? Então, a SECADI, por exemplo, né, é uma secretaria que a gente tem uma relação muito grande dentro da educação superior, mas a gente tem séries, né, que trata da regulação e da aprovação de cursos superiores, né, tem o próprio CNE, que também faz parte do MEC. Então, a gente tem um conjunto de órgãos e setores dentro do Ministério da Educação que, de alguma maneira, tratam da educação superior especificamente, com as suas políticas específicas, né, voltadas a cada uma das áreas de atuação, mas a gente não tinha uma política que era uma política
voltada especificamente para a educação superior. Com o novo PNE, né, de 2024 a 2034, a gente tem também, foi sancionado ontem pelo presidente, né, a gente tem um conjunto de ações. A gente começa com 2 objetivos para a educação superior, depois a gente passa por algumas metas, mas a gente no final tem 69 ações que são consideradas como entregas dentro do PNE, que fazem parte de um escopo dentro desse planejamento para a educação no país, na próxima década, né, com escopo relacionado à educação superior. Então, a PNEDES leva em consideração o Plano Nacional de Educação, claro, né, mas a gente tem uma relação que é especificamente com a oferta da educação superior no Brasil, né, na próxima década, digamos assim. A ideia é que a política vigore por um decênio, porque essas políticas elas precisam também de um tempo para que a gente possa mensurar os impactos, né, e ver como que ela funcionou. Como a gente está dentro de um processo bastante participativo, o que é mais trabalhoso, mas eu acho que né, é um momento construir política pública sem uma escuta bastante ampla, né? Acaba criando políticas públicas que ficam sobrevoando ali a área, mas não têm ancoragem. Então, essa escolha, né, por um processo participativo nos levou, inclusive, a um tempo aí longo de construção da política, né? E a gente teve aí no Forcut e no ForProEx uma possibilidade dessa relação, né, com as áreas da extensão e da cultura. Então, foram escutas qualificadas bastante interessantes, né, que fizeram parte desse processo. E aí a gente tem o que a gente chama de pacto civilizatório dentro da PNEDES, né, que é reconhecer os diversos saberes tradicionais e as diversas culturas como elementos centrais da formação cidadã e do desenvolvimento nacional soberano. Então, é um momento, né, da escuta de novas epistemologias, novas não, né, de epistemologias tradicionais, que não necessariamente fariam parte de uma política nacional de educação superior, mas a gente tem um grupo de consultores no diagnóstico técnico que está voltado para essas novas epistemologias. A gente teve escutas qualificadas e também vai aparecer nessa consulta pública relações que são, né, que a gente está chamando aqui desse pacto civilizatório, e elas, claro, atravessam aí a questão com a cultura. Então, o que a escuta revelou, essa escuta com Forcut especificamente, como a gente vai falar de cultura, que eu já achei importante trazer, né? Quando a gente faz as escutas, a gente tem uma análise que é um tratamento estatístico mesmo, do que surgiu da escuta, né? Então, a gente tem uma frequência temática que é vislumbrada aí, por uma análise, um tratamento estatístico que a gente chama de co-ocorrência. Então, teve uma análise de frequência temática e escuta qualificada, que foi feita em janeiro, né, com 46 participantes. A gente teve 44 menções à extensão universitária e compromisso social, 31 menções à formação e cultura. Então, esse é um ponto que não só aparece como é reforçado, e 29 menções ao patrimônio cultural. A escuta revelou aí 12 temas principais, eu vou passar por eles para vocês conhecerem, né? Os temas mais frequentes demonstram que a cultura na educação superior compreendida fundamentalmente através da sua relação com a sociedade, né? O que a gente chama de extensão cultural, quase, o papel educativo, a formação e a preservação da memória através do patrimônio. Surgiram, claro, questões muito voltadas às dificuldades da gestão, né? Da cultura dentro das instituições, principalmente vinculada aos equipamentos culturais, ao orçamento dedicado à cultura, a forma como a cultura é vista muitas vezes como um elemento não, né, dentro da formação da educação superior, mas como algo, né, quase que visto aí como um apêndice, ou um elemento fora desse circuito que é curricular, né, ou que tem a ver com o ensino. A extensão já não passa mais por esse momento devido à inserção curricular da extensão, então ela é algo que tem que ser tratado dentro do currículo, ainda é o paradigma a ser vencido, né, que é a extensão da formação, mas a cultura ainda fica no lugar que, né, diferente da extensão, e muitas vezes visto aí quase que como entretenimento quando os eventos da instituição acontecem, e muito menos com caráter formativo. Então, a gente teve esses 12 temas, né? Então, a frequência aí revelou as prioridades, né? O primeiro deles é a extensão e compromisso social, formação e cultura e patrimônio cultural, né? Vamos falar assim dos 5.
5 primeiros: extensão e compromisso social, formação e cultura, patrimônio cultural, governança e institucionalização, que é algo que a gente tem tratado muito também, né, dentro da Política Nacional de Educação Superior. A necessidade de institucionalização da cultura é algo que tem sido nos colocado, inclusive, pelo próprio Ministério da Cultura, né? Então, hoje é quarta, na segunda-feira a gente teve uma reunião aqui com o Fabiano Piuba, né, de uma secretaria específica do Ministério da Cultura, que veio tratar de uma questão específica, que é o encontro de saberes, né, o ciclo de mestres e mestras. A gente vai ter pela primeira vez a CESU apoiando dentro do ACT o acontecimento do ciclo de mestres e mestras, né, através de um encontro de saberes. Então, a gente vai ter em breve aí notícias sobre um edital em que MEC e MINC vão trabalhar em conjunto, mas aí a gente conversou um pouquinho, inclusive, sobre essas, né, sobre a indução aí através do consórcio do Notório Saber, da construção dos planos de cultura, né, dentro das instituições, e da institucionalização da cultura, que é algo que eu apresentei para ele, que apareceu muito, né, durante essa escuta para a PNEDS. Depois disso, a gente tem vários outros assuntos, né, ou várias outras questões que foram colocadas aí: cultura como eixo estratégico, processo, permanência e inclusão, né, a força que a cultura tem dentro da universidade para promover não só o acesso, mas a permanência dos estudantes, a articulação MEC-MINC, que a gente tem construído ainda de forma fragmentada. Então, a Secretaria do Piuba é uma secretaria que nos procura bastante, o IBRAM, né, tem nos procurado, o IFAM, mas a gente não tem ali uma articulação, né, entre os ministros que perpasse à educação superior. Porque para a educação básica, né, a entrada da cultura aí dentro da educação integral, dentro dos ciclos de educação integral, oferecida, né, na modalidade integral, criou, né, uma relação forte entre os ministros, né, entre a ministra e o ministro naquele momento especificamente, mas para a educação superior a gente ainda não teve esse, vamos dizer, né, esse encontro tão relevante. Então, a gente tem trabalhado através dos setores, né, e das secretarias, mas a ideia é que a gente tenha essa relação muito mais próxima. O Sistema Nacional de Cultura, né, que foi lançado, e que acaba trazendo aí questões importantes na área cultural, a transversalidade da cultura como elemento formativo, né, a formação artística, né, em artes e humanidades, e os equipamentos culturais, que apareceu um pouquinho, mas que é um ponto extremamente importante, né, para a gestão da cultura nas universidades. Os equipamentos culturais, hoje as unidades museológicas, que a gente chama, os acervos, as coleções e os museus, estão muito em visibilidade, né, porque a gente tem o acórdão do TCU acontecendo. Então, assim, o TCU tem trazido os museus para uma pauta, principalmente dos reitores, né? Então, a gente tem aí um plano de ação a partir de 2021, né, com o acórdão que acontece para as unidades museológicas, mas os equipamentos culturais, né, eles não estão sendo tratados. Então, o equipamento cultural aparece nesse momento. Onde que ele está, né? E aí também foi uma articulação com o Forcult e com a Secretaria ainda do Piuba, né, um apoio a um primeiro ano de funcionamento aí do Observatório Cultural para um mapeamento da gestão de cultura nas universidades e dos equipamentos culturais. Então, o MEC também vai apoiar o Observatório Cultural junto com o MINC, né, e ele está sendo construído aí com a ajuda do Fernando Mencarelli e do Sandro, da UFC, né, o Pró-Reitor de Cultura da UFC, para a gente tentar apoiar esse projeto ao longo desse ano. Mas a ideia aqui, né, não é a gente ficar em projetos, mas criar essa relação maior entre MEC e MINC, né, no sentido de trazer cultura mesmo, nesse momento específico, para a PNEDS, mas depois para a Coordenação Geral de Extensão, né, como um elemento formativo. Então, o segundo tema mais citado é essa formação em cultura, né, o papel da formação da cultura nos cursos de produção, de gestão cultural, é fundamental para a institucionalização das políticas culturais na IPS, e aí nós estamos num momento desse, né, de ciclo formativo, que eu acho extremamente importante. O Focult também tem trabalhado com isso, mas é através dessa área, né, assim, preparar os gestores, né, preparar os produtores culturais,
as pessoas que estão envolvidas com cultura para gestão cultural, uma das questões que aparecia muito na UFOP era a dificuldade que as pessoas tinham de participar dos editais, né, de fazer um plano de trabalho, de fazer a gestão cultural dos seus eventos, né? Então, tudo isso são pontos, né, pelos quais a gente acaba fortalecendo o campo. Então, primeiro, fomenta a formação de quadros, né? A PNEDES deve induzir a criação, fortalecimento de cursos de graduação e pós-graduação em produção e gestão cultural, a inserção curricular, como aconteceu com a extensão, né? Cultura não deve ser apenas uma atividade extracurricular, mas integrada aos currículos de diversas áreas do conhecimento, e a capacitação dos gestores, que é a necessidade de programas de formação continuada para servidores, técnicos administrativos que atuam nos equipamentos culturais, né? Uma coisa que surgiu muito durante a escuta da PNEDES, como que esse corpo de trabalho, que muitas vezes, em muitas instituições, né, a gente tem um corpo pequeno dedicado, então, o fortalecimento desse corpo de trabalho também, dos recursos humanos voltados para a cultura, mas de quem está envolvido nos equipamentos culturais também receber uma formação, ponto que apareceu lá. A formação integral, a cultura no princípio 1 da PNEDES, então a gente já entende, vai aparecer lá, né, no formulário da consulta pública, um ponto, que é articulação entre teoria e prática, já está lá na minuta da PNEDES, né, entre conhecimento científico e saberes culturais, entre formação profissional e formação urbanística. Esse é um dos princípios e a cultura já está lá. Ela apareceu de forma fragmentada ao longo de toda a minuta, antes mesmo da escuta do Forcult, mas a escuta nos coloca essa necessidade de fortalecimento aí, né, desse lugar da cultura na PNEDES. Superação da fragmentação, né, um elemento que conecta aí dimensões técnicas, científica, ética, estética, né, que vai evitar uma formação meramente instrumental, o diálogo de saberes, o reconhecimento de que a universidade é a única produtora, né, não é a única produtora de conhecimento, que vai validar aí saberes técnicos, né, mas essa questão com saberes tradicionais e populares é uma questão muito importante que a PNEDES vai tentar tocar em algum momento de forma bastante assertiva, porque a validação desses saberes ela não deve ser feita pela universidade, né? Eles não precisam desta validação, mas a gente precisa entender que esses saberes fazem parte, inclusive, das pessoas, né? Dos sujeitos concretos que estão ali dentro da universidade, como que a gente vai tratar isso dentro dos currículos. E a formação humanística, que é na formação nas áreas, né, de arte e cultura, como vetores aí do desenvolvimento de uma consciência crítica, de empatia e compromisso com a diversidade. Isso não é muito colocado, né? Então, assim, a gente teve um diagnóstico técnico aqui através de algumas consultorias, em que momentos houve convergência e outros divergência, né? Os saberes para a diversidade, como que eles podem ser consolidados e fortalecidos por essa formação que a gente chama de formação humanística, que também passam não só pelas questões de inclusão e de reconhecimento de novas epistemologias, mas do saber cultural dentro dessa formação, né? Então, isso vai aparecer na PNEDES, faz parte da minuta, mas também apareceu nos relatórios, né, técnicos dos consultores. A gente fez essa convergência entre os consultores que estavam tratando os saberes tradicionais populares e aqueles que estavam tratando da diversidade, inclusão e acessibilidade. Então, juntamos essas pessoas, né, para conversarem, e aí foi um momento muito importante para nós, porque trouxe dentro do diagnóstico técnico essa validação que a gente já entendia, né, ser importante. Então, a extensão cultural aparece como uma porta de entrada da cultura na formação. É uma questão que o FOR-PROEX discute, que o FOR-CUT também discutem, né, em âmbitos separados, vamos dizer assim, mas que a gente entende dentro da universidade que na gestão acontece na grande maioria das instituições, então a gente tem pouquíssimas pró-reitorias vinculadas só à cultura, a grande maioria é pró-reitoria de extensão e cultura. Então, surgiu lá na escuta do Forcult a questão da extensão cultural, né? Que seria isso, a cultura acontecendo dentro da extensão, mas não necessariamente ela deixando de existir como campo, né, ali do conhecimento sozinho. Então, ela aparece na curricularização, né, na inserção curricular da extensão, exigência em mínimo de 10% de carga horária, ou seja,
a extensão cultural podia acontecer aí, né, ela ser favorecida ou ser motivada ou induzida através da extensão cultural via, né, inserção curricular da extensão. Os equipamentos culturais, como eu falei, foi um grande tema, né, e tem sido uma grande questão dentro do Forcult, dentro do Forcoex, né, quais são esses equipamentos culturais. Então, teve um levantamento inicial do Forcult que indicou aí 800 equipamentos culturais dentro das instituições federais de educação superior, né, como espaços pedagógicos e laboratórios, né, em extensão cultural, para que eles sejam vistos dessa forma, e o compromisso social mesmo da extensão cultural, que materializa o entendimento da cultura como direito humano e bem público global, conectando a universidade aos territórios. Então, é como se a gente tivesse o que a escuta trouxe, né, construindo aí um lugar da cultura dentro da educação superior, no sentido da gente ter esses três campos. Dela está dentro da inserção curricular da extensão nesse momento, dos equipamentos culturais serem equipamentos vinculados vamos dizer assim, né, ao corpo de infraestrutura física da instituição. Antes de ser pró-reitora de Extensão e Cultura, eu fui durante 4 anos, quase 5 anos, prefeita dos campi da UFOP. E aí a UFOP, né, a Universidade Federal de Ouro Preto, tem vários equipamentos museológicos, várias unidades museológicas, mas também tem vários equipamentos culturais. E uma das grandes questões para nós, né, era como esses equipamentos eram vistos dentro da universidade. Então, a gente ainda tinha uma visão, assim, né, e aí, eu fui a primeira prefeita docente, a gente não tinha tido nenhum docente como prefeito dos campos, também a primeira mulher, então foi uma experiência única, mas foi importante para até entender que esses equipamentos eram tão relevantes quanto os laboratórios, né? Que eles não eram equipamentos culturais fora da atuação finalística da instituição, principalmente uma instituição que tinha cursos voltados à área cultural, né? Mas em outras, né, muitas vezes o equipamento cultural é visto como um acessório da instituição. Olha, é o único equipamento cultural daquele município onde a instituição está. Então, ele é um equipamento cultural que serve à comunidade. Isso é muito importante? É, mas ele faz parte da infraestrutura da instituição. Então, ele tem que entrar ali dentro da instituição como um laboratório, né, como qualquer outro equipamento com relevância acadêmica, para que ele seja visto, inclusive, dentro dos próprios processos, que são os processos de manutenção, né, e de, vamos dizer assim, valorização da infraestrutura física da instituição. Então, isso aparece aqui, já apareceu no Forcult várias vezes, né, fora a escuta, mas essa é a necessidade do compromisso com os equipamentos culturais dentro da instituição, num outro formato, que não seja só a existência dentro do meu conjunto edilício de um equipamento cultural, né? Que não seja visto aí fora das atividades ou fundamentalmente do compromisso finalístico daquela instituição de educação superior. O patrimônio cultural como conteúdo formativo, não a cultura, mas o patrimônio cultural especificamente, apareceu em 29 menções, né? Então, na menção aí, questões que são muito importantes, preservação e difusão, a universidade, né, atuando aí como guardiã de acervos, museus, arquivos históricos, e a PNEDS, que deve reconhecer a manutenção e difusão desse patrimônio como atividade fim, articulada à pesquisa e extensão, mas não só articulada à pesquisa e extensão, mas articulada também ao ensino, né? Então, a preservação e difusão do patrimônio ela é muito importante, as universidades têm realmente um conjunto grande, né, de acervos e coleções e equipamentos, edifícios que ficam sob a sua salvaguarda. Então, ela é responsável não só por manter, mas também preservar e difundir. E a nossa relação aqui com o ICAM para o Sistema Nacional de Patrimônio Cultural também tem tratado disso, e com o IBRAM, especificamente nas unidades museológicas, mas a gente entende que isso tem realmente que aparecer explicitamente na PNEDS, para que faça parte desse ecossistema, né, da educação superior, e a formação de profissionais, né? Que é uma demanda urgente por formar quadros qualificados para atuar na salvaguarda, gestão e extroversão do patrimônio cultural brasileiro, integrando saberes tradicionais e acadêmicos. Então, é como se a gente tivesse vamos dizer assim, né? Duas linhas aí em que o patrimônio cultural aparece,
uma delas muito voltada para a preservação e difusão desse patrimônio, que as universidades fazem muito, né? Então, a gente começou aqui dentro do MEC um ciclo de visitas conjuntas entre a fiscalização do IBRAM aos acervos e coleções e museus das instituições, né, fundamentalmente os museus universitários. Mas aí nós estamos falando de todos os museus vinculados ao MEC, que não são só os universitários, né? Especificamente, a gente tem os da Fundação Joaquim Nabuco, que estão ligados à Secretaria Executiva, alguns dos institutos federais que estão ligados à Secretaria Tecnológica, a CETEC, né? E também alguns que estão vinculados a, além da Secretaria Executiva, a gente tem o Colégio Pedro II, né? Então, a gente tem aí um conjunto que está vinculado ao Ministério, ao Gabinete do Ministro. Um conjunto de museus que estão vinculados ao Ministério da Educação, né? E sem nenhuma relação com o MINC nesse sentido. Então, fica aquela coisa, né, desconexa. Aí a gente começou a acompanhar os movimentos, né, de fiscalização que o IBRAM faz aos museus universitários. E é impressionante, né, e a gente volta de cada ciclo desses de fiscalização, pensando que essa relação entre a universidade e principalmente a preservação e difusão do patrimônio cultural é totalmente diversa, né? É totalmente diferente de outros museus que não estão vinculados ao Ministério, né? Porque aí você tem uma relação entre ensino, pesquisa e extensão que não acontece em outros lugares. Então, eu voltei da Universidade Federal do Paraná impressionada, né, com um acervo específico, que é um acervo de antropologia, em que os próprios, principalmente os povos originários, pedem que eles façam a salvaguarda do patrimônio, né? Então, tinha uma canoa que fica lá à disposição né, na verdade, é uma população específica, né, indígena, que pediu que eles fizessem a salvaguarda do patrimônio, para que o patrimônio não se perdesse, mas que, ao mesmo tempo, eles tenham acesso em todos os momentos dentro lá, né, do calendário deles, principalmente cultos dentro de uma menção assim, ancestral, né, da ancestralidade deles, eles tinham datas específicas. Então, a universidade preparou um espaço para que ficasse guardado, mas que, num determinado momento, aqueles, vamos dizer assim, né, aqueles momentos específicos de culto às ancestralidades pudessem ser mantidos e que eles utilizassem esse patrimônio. Aí eu fiquei pensando se em algum lugar a gente vai ter uma salvaguarda, uma gestão e uma sensibilidade, né, de acesso ao patrimônio, que é um acervo, um patrimônio cultural catalogado, inclusive, para que se mantenha não só o elemento físico, mas tudo que o elemento físico envolve. E aí os cursos de antropologia, de arquitetura e urbanismo fazem também, né, durante esse processo, essa relação com saberes tradicionais. Então, isso acontece dentro das universidades, não vai acontecer em outro lugar, né? Por isso da relevância dessa menção, né, aí que aparece no Forcult, mas de que isso apareça na PNEDES, porque é uma formação de outra natureza, né? Em que o patrimônio cultural atua de uma outra forma, ou seja, a gente está divulgando, a gente está fazendo a salvaguarda, né? Então tem todo um processo que ele fica ali dentro de um lugar que é um acervo climatizado, né? Pouco úmido, né? Reduzir a umidade, fica dentro de um lugar específico, mas que em alguns momentos aquele patrimônio é acessado de uma outra forma, né? Porque ele está vinculado a um saber tradicional. Então, cada vez mais vem se consolidando aqui a relevância, né, das universidades na preservação do patrimônio cultural, porque a gente vai conseguir fazer isso também, né, uma relação entre ensino, pesquisa e extensão, através desse lugar. Que desconfigurou um pouquinho. Mas é patrimônio cultural e pesquisa em artes, né? Então, assim, a pesquisa em artes e humanidades como um conhecimento legítimo, né? A produção artística como conhecimento, a demanda por reconhecer a criação artística, a prática cultural, não apenas como extensão, mas como produção legítima de conhecimento científico. Isso acontece nas universidades que têm cursos voltados para a cultura, mas não é, né, não está em nenhuma política, nem do MINC, nem do MEC. Então, a ideia é que ela apareça na PNEDES, né? Os critérios de avaliação da CAPES, né, a necessidade de a PNEDES induzir a revisão dos critérios de avaliação da pós-graduação,
valorizando os produtos técnicos e artísticos em paridade com artigos acadêmicos. Então, essa é uma questão que apareceu, mas que a gente vem trabalhando também, e que na escuta de segunda-feira, né, com a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, apareceu novamente. Então, como que a produção artística, os produtos técnicos, né, artísticos têm sido trabalhados, e uma área, um item que apareceu aí especificamente aqui, né, dentro da pós-graduação, com fomento específico para essa linha, mas fomentos específicos para a pesquisa em artes e humanidades. E aí eu acho que, na verdade, a gente precisa de um orçamento sustentável, tanto para a extensão quanto para a cultura dentro do ensino superior. Então, vamos dizer assim, é um ponto, o fomento específico, que apareceu transversalmente, né? Então, assim, tudo a gente entende que o fomento é importante. E aí vem uma questão muito importante para a permanência estudantil, né? A gente recebeu aqui essa semana, através do Fala Brasil, assim, que na PNEDS, quem está falando de saúde mental? Que é uma questão muito atual, vamos dizer assim, que aparece em praticamente todas as escutas, né, de todos os lugares. Mas nessa escuta do Focult, eu achei muito interessante, porque aí a gente vem com o tema saúde mental falado objetivamente, né, através de um elemento que é o pertencimento, que a gente, né, todos nós sabemos da relevância do pertencimento para a permanência das pessoas dentro da educação superior, e como que o pertencimento faz parte aí de um bem-estar dentro dos espaços, né? As pessoas que não se sentem pertencentes, elas de forma alguma conseguem permanecer naqueles espaços, principalmente por longos períodos de tempo, né? Dentro de um sistema da educação superior que muitas vezes a formação torna essa permanência exaustiva, né? Então, o pertencimento, ele ajuda muito. E aí a cultura veio como um elemento, e aí, de novo, os estudantes, na segunda-feira, colocam, né, as questões da cultura como extremamente importantes para a saúde mental e para o pertencimento, para o seu reconhecimento, né, dentro desse espaço da educação superior. É interessante também que, durante a nossa participação com o IFAM, né, eu participei de uma mesa, além da escuta qualificada durante o encontro para a construção do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, mas eu participei de uma mesa especificamente que falava da educação, do encontro de saberes, do reconhecimento de mestres e mestras, e aí tinha algumas mestras lá, né? Elas eram, uma era de um quilombo de Belo Horizonte, e aí, que é o, né, ali da área da Serra, para quem conhece Belo Horizonte, é uma comunidade bem tradicional, né, que hoje a gente já reconhece como uma área de quilombo, e aí ela fala, né, desse pertencimento como uma forma de aprendizado, como uma epistemologia tradicional. O que é a cultura dentro do aprendizado? Então, como eles aprendem dentro do quilombo, né? Como que é uma questão vinculada à ancestralidade, ao bem-estar e ao reconhecimento dessas pessoas através da sua ancestralidade para aquele espaço. E aí eu fico pensando que a gente está convergindo, né, de novo, nessa questão da saúde mental. Então, o bem-estar ele tem a ver, inclusive, não só com a cultura, no sentido da gente se encontrar, né, e ter entretenimento e cultura e tudo mais, mas do pertencimento, do reconhecimento da identidade. Então, isso apareceu várias vezes, né, e vai aparecer na PNEDS, com essa vinculação, né? Saúde mental e pertencimento, a cultura como fator decisivo de bem-estar e saúde mental, né? Criando laços de pertencimento que reduzem a evasão, especialmente entre estudantes que a gente chama de grupos vulnerabilizados, mas são essas populações, né? A população quilombola, a população dos povos originários e também, né, as pessoas com deficiência. Então, é uma tratativa, né, que teve um viés diferente a partir dessas escutas dentro da FINES. A acessibilidade cultural, que é algo extremamente importante, então, fruição e produção cultural sendo acessíveis, vão aparecer também nas FINES, né? E a identidade e a diversidade, que é a valorização das culturas afrodiaspóricas, indígenas e populares no ambiente acadêmico, que é fundamental. A gente está com esse movimento do ciclo de mestres e mestras, que ajuda muito nesse sentido, o encontro de saberes, né?
mas, ao mesmo tempo, a gente entende que isso tem que estar dentro da PNEDS, né? Não pode ser só uma relação aqui do Ministério, dessa coordenação com o Ministério da Cultura. A governança cultural nas IPs, e isso é muito importante, né? São 3 pontos específicos: os planos de cultura, a estrutura institucional e o orçamento dedicado. Isso aparece para toda a estrutura de governança, né? Tanto do ensino, quanto da pesquisa, quanto da extensão. Mas da ensino e da pesquisa, esses 3 pontos, eles já estão vencidos, né? Vamos dizer assim, consolidados. A gente tem todo um aparato institucional dentro da área do ensino e da pesquisa. A gente tem estrutura institucional para o ensino e para a pesquisa, muitas vezes para a extensão ela ainda está um pouco difusa, para a cultura mais difusa ainda. E a gente tem orçamento dedicado, inclusive com outras agências que não são o Ministério da Educação, né, dedicado à pesquisa, ao ensino e à pesquisa. E para a extensão e para a cultura, a gente tem uma ausência de rubricas orçamentárias. Então, esse é um ponto que ficou claro, né, que deve ser tratado de alguma forma. A PNEDS, na verdade, ela vai dar grandes diretrizes, como qualquer política, mas ao longo do tempo ela vai ter que ser regulamentada. E é nessa regulamentação que a gente vai conseguir essa consolidação dos 3 pontos, né? Falando um pouquinho de estrutura institucional, que eu acho importante, a gente já tem, né, pelo próprio TCU, dentro dos seus acórdãos, a necessidade do surgimento das estruturas organizacionais para os museus, e aí, numa dessas escutas, desses pontos de controle com o TCU, eu falei, olha, interessante que a gente queira estruturas institucionais dedicadas aos museus, mas a quem os museus estão vinculados, que muitas vezes são as pró-reitorias de cultura e as pró-reitorias de extensão, a gente não tem ainda, né, um direcionamento concreto de uma estrutura institucional. Então, assim, muitas vezes isso está difuso. É uma diretoria, é uma secretaria, muitas vezes não é uma pró-reitoria, e ser pró-reitoria é muito importante, porque as pró-reitorias têm dentro do planejamento estratégico institucional um outro papel, que não é de uma diretoria, não é de uma secretaria, né, é de uma pró-reitoria. Então, a construção da política institucional, do orçamento, da dedicação de serviços que vão ser contratados, eles passam pelas pró-reitorias, né, e não pelos outros setores. Então, é interessante que até hoje a gente discuta estrutura institucional, né, para a extensão e para a cultura, mas ao mesmo tempo para o ensino, né, e para a pesquisa isso já esteja consolidado. Então, esse é um ponto que apareceu, que vai ser induzido também dentro da PNEDS, e o orçamento dedicado, claro, e aí eu acho que isso é uma questão para a extensão e cultura extremamente importante. A extensão, como a cultura, não tem, né, dentro da matriz OCC, nenhum fator, nenhum bônus, nenhum plano orçamentário dedicado, né? Nós não temos rubricas específicas, principalmente para a cultura, então a contratação de serviços culturais, por exemplo, dentro das instituições, mesmo que sejam serviços dedicados a alguma questão acadêmica, né? Como uma consultoria, isso não pode ser feito hoje pelas universidades, o que dificulta muito. As universidades não estão, né, geralmente, hoje não tem uma abertura do MINC, por exemplo, para editais específicos para as universidades. Então, isso foi colocado, né, e isso está aqui no nosso momento PNEDS, né, já sendo colocado como uma diretriz e também vai aparecer lá na consulta pública. Foram os 3 pontos mais importantes. E uma questão extremamente relevante é essa relação entre MEC e MINC, né, como uma articulação que falta. Ela já existia, mas sem um lugar para ser um ponto focal, né? Então, outro dia o secretário aqui estava brincando comigo que não tinha um lugar para extensão, o assunto não surgia. Agora que tem um lugar para extensão, a extensão e a cultura são uma agenda constante. Eu falei, ela já existia a agenda constante, ela só não tinha um lugar para firmar pé, né? Para falar, olha, nós temos que conversar sobre isso. Então, ele estava brincando que a gente tem umas 3 agendas semanais com o MINC, com o IBRAM, com o IFAM. Eu falei, é verdade, essas agendas já deveriam querer existir, mas não tinham um lugar de existência, né? Então, essa cooperação técnica, ela realmente está no momento de construção, mas a PNEDS vai induzir essa cooperação técnica constante, estável, sustentável, e não só esporadicamente, né? Entre o momento que existe um projeto de interesse do MINC e outro de interesse do MEC, eles vão conversar. Não, que a gente tem essa cooperação, porque a gente tem realmente uma interseccionalidade grande entre as instituições de educação superior, né, e questões que estão vinculadas ao Ministério da Cultura. Como
como a gente tem, por exemplo, uma relação constante entre MEC e NCTI, quando a gente fala de pesquisa, né? Então, assim, isso já é acordado, então teremos também, né, um caminho que a gente está trilhando aí para ter com o MINC. Os equipamentos culturais, o reconhecimento formal desses 800 espaços culturais que foram mapeados, né, isso foi solicitado pelo FOCULT, mas a gente tem agora, né, com fomento também pelo MEC, do Observatório da Cultura, a gente vai ter esse mapeamento mais ampliado, mais consolidado também, e um financiamento conjunto, né, que tenha garantia aí de acesso das IPs a editais e linhas de fomento do MINC, o que não acontece normalmente, né? Há uma dificuldade mesmo de acesso a esse fomento que o MINC faz pelas universidades. Gente, eu vou pedir um minutinho aqui, eu vou até desligar a câmera só para eu falar um minuto com uma pessoa que está aqui me aguardando. Desculpa, só um minutinho. Bom dia, pessoal. Então, enquanto a professora Sandra, ela retorna, né, a Melissa está perguntando como nós teremos acesso à gravação depois. Nós estamos fazendo a gravação, né, e depois essa gravação ela vai ser alocada na rede do Comunica PPGDR, né, e aí a gente vai divulgar o link do YouTube, onde essa gravação ela vai estar disponível. Então, assim que a gente conseguir subir ela para esse espaço adequado, nós faremos a divulgação do link, tá bom? Muito obrigada. E logo após a fala da professora Sandra, nós também vamos passar o link de presença, né? Então, fiquem aí conosco. Obrigada, professora Sandra. Desculpa, gente. Se vocês quiserem ter acesso também posso encaminhar para a Clara aqui a apresentação, que aí pode divulgar, tá, Clara? Não tem problema. Por favor, professora Sandra, obrigada. Um outro, né, aí eu já vou começar a falar aqui um pouquinho dos eixos da PNEDES e como que a gente entende que, né, que a cultura deve aparecer, como que isso vai aparecer na consulta pública, né, e como a gente entende que pode aparecer também na minuta, que o eixo 1, né, um dos eixos aí, que é a regulação e avaliação, que a cultura apareça como critério. É ruim falar critério de qualidade, mas a gente tem indicadores, que são indicadores, inclusive pelos órgãos de controle solicitados, né, qual é a qualidade do ensino superior ofertada no Brasil. O que é a mensuração de um indicador de qualidade, ou quais são os indicadores que vão ser construídos, né, então eles já vão ser indicados. A gente tem, principalmente no corpo, nesse primeiro diagnóstico técnico, a gente teve uma indicação de um conjunto de indicadores para medir o impacto da política ao longo desse decênio. Então, quando a gente faz uma política pública, geralmente a gente já, né, vamos dizer, é de praxe, né, é ordinário que a gente construa um conjunto de indicadores, né, que vão ser conjuntos de indicadores, aqui no nosso caso especificamente, para fazer parte aí, né, do sistema Sinais, que é o sistema que avalia a educação superior, né, que é um sistema do INEP. O INEP também faz parte do MEC, né? Então, assim, apareceu aí a necessidade de incluir a dimensão cultural nos instrumentos de avaliação dos sinais, para que, inclusive, a gente possa mensurar, né, essa entrada na Política Nacional de Educação Superior da Cultura, como isso acontece ao longo do tempo, o impacto dessas ações culturais na formação discente e na relação com a comunidade. E a qualidade institucional, né, não deve ser vista como um extra, mas como um critério fundamental para o recredenciamento das IPs. Então, assim, o sistema Sinais, acho que o que acontece com vou dar uma explicação aqui só para ficar mais claro como que isso acontece na educação superior, né? A gente tem, claro, a regulação dos cursos feitas pelas séries, né? Então, os PPCs ficam dentro da plataforma EMEC, né? Os sistemas de regulação dos próprios cursos e dos seus projetos pedagógicos também acontece aí, a emissão, né, e a integralização curricular, ou seja, o que está num diploma eletrônico,
também é feito pelas séries. Se vai surgir um curso novo, como ele vai ser aprovado, isso é feito por uma secretaria, que é a Secretaria de Regulação, né, do Ensino Superior, e aí ela faz a regulação de toda a rede, da rede privada e pública, né, do Brasil. É uma outra secretaria aqui dentro do MEC, né? E, claro, tem uma relação muito próxima conosco aqui na CESU. Mas a gente tem uma avaliação que é feita pelo INEP, no sentido, inclusive, né, aí a gente está falando de uma outra avaliação, que é uma avaliação institucional, dentro do sistema Sinais, onde a gente tem as avaliações em loco, e a construção aí dos índices, né? O índice geral da instituição, o CPC, né? Que são os conceitos de curso. Então, são avaliações feitas por setores diferentes, um por uma secretaria e outro por um instituto dentro do Ministério da Educação, e que tratam de educação superior. Então, a gente entende que a cultura tem que ser tratada ou tem que ser vista dentro desses dois níveis, né, de avaliação. Tanto na avaliação dos próprios cursos, né, como questão formativa, e aí a gente está falando das séries, né, quanto falando de qualidade institucional dentro dos sistemas Sinais e criando, inclusive, um lastro histórico, né, dentro do sistema de avaliação da instituição dos seus cursos através desse sistema. Então, a ideia é que a gente, posteriormente, né, a PNED sendo instituída, a gente tenha esses elementos, né, de avaliação e regulação dos cursos, dentro tanto das séries quanto do INEP, tratando da cultura. E as 5 recomendações estratégicas aí do Focult que apareceram, né? A primeira delas, institucionalizar, induzir a criação dos planos institucionais de cultura e estruturas de governança para reitorias, diretorias nas IFES, financiar, garantir rúbricas orçamentárias específicas na matriz de financiamento, superando a dependência dos editais, articular, estabelecer a cooperação técnica permanente entre MEC e MINC, integrando as IFES ao Sistema Nacional de Cultura, formar, né, fomentar cursos de gestão cultural, inserir a dimensão cultural transversalmente nos currículos de todas as áreas e formalizar, reconhecer os equipamentos culturais como espaços pedagógicos de extensão cultural como vetor de formação. Então, resumindo, né, essas foram as 5 recomendações do Forcult para a PNEDs, que estão sendo levadas, inclusive, para consulta pública, né, para que a gente possa, em alguma medida, avaliá-las aí para a minuta, né, como que isso aparece na minuta. É importante dizer, e aí a minha área de atuação é a construção e gestão de políticas públicas, especificamente, né, através de metodologias participativas, mais de legislações urbanísticas, né, mas as políticas públicas no geral, principalmente as que são, né, do âmbito do município, também tratam de outros aspectos como educação e cultura e tudo mais, mas a gente tem muitas vezes uma frustração, né, desse processo participativo quando a minuta vem. Mas as minutas dos projetos de lei, elas têm uma outra redação, né? Então, são grandes diretrizes que depois são formalizadas por legislações complementares, decretos, portarias, né? E até leis complementares mesmo. Mas é importante que as diretrizes, né, tratem desses elementos. Então, assim, que a gente tenha diretrizes que tratem dessas questões. Por isso que a validação através da pesquisa pública é tão importante, né? Então, a gente vai levar para a pesquisa pública, e a gente pede que vocês participem para que a gente valide tudo que foi colocado na escrita. A análise de ocorrência trouxe 3 redes temáticas que são emergentes da escuta. A institucionalização e governança, então governança, transversalidade e financiamento, extensão e compromisso social, extensão, patrimônio e equipamentos culturais e articulação sistêmica, articulação ministerial, Sistema Nacional de Cultura e financiamento. Então, isso aí já é uma análise de concorrência, já é uma forma da gente ver como, né, que, por exemplo, dentro do capítulo de institucionalização e governança da PNEDES, a gente vai tratar das questões, né, da cultura e da extensão. Como que no capítulo, na verdade, a gente não tem um capítulo dedicado à extensão, né, mas a gente tem um capítulo que é de compromisso social, então é transformação e compromisso social, então como entram as questões do patrimônio, dos equipamentos culturais, e a gente tem, claro, um capítulo que é de articulação,
né, que vai falar aí de todo o ecossistema da educação superior dentro dos ministérios, e aí a gente tem relações outras, por exemplo, com o Ministério da Saúde, na formação de saúde, né, mas como que é essa relação com o MINC e dentro do Sistema Nacional de Cultura, já que agora a gente tem um Sistema Nacional de Educação, essa relação vai acontecer. Então, a cultura aí, né, os avanços na minuta, a cultura aparece como um eixo estruturante da minuta, né, ela aparece como um artigo, cultura como eixo estruturante, reconhecendo seu papel central na formação humana, na afirmação de identidade nacional e na promoção da diversidade. Esse foi o ponto como ela apareceu na primeira versão preliminar da minuta, que foi feita através de todas essas análises das escutas, né? Então, partindo do princípio de uma formação integral, como dimensão formativa, promovendo articulações de conhecimentos científicos e saberes culturais. Isso é um dos artigos, né? Das seções dentro dos artigos. No artigo 7 aparece na liberdade de cátedra, né? Então assegura expressamente a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. E no desenvolvimento nacional, que também é uma outra das seções, estabelece o compromisso com a valorização e promoção da cultura brasileira e do patrimônio cultural nacional, contribuindo para a identidade nacional. Então, isso já aparecia na minuta antes das escutas, né? Permanece, mas a gente está fortalecendo para que apareçam, né, vamos dizer assim, como eixo estruturante. O entendimento de que a cultura é transversal, né? Ensino, pesquisa, extensão e permanência. É interessante como a acessibilidade cultural e a presença da cultura dentro da formação para os estudantes aparece fortemente, né? Então, nessa escuta que a gente teve na segunda-feira, isso aparece de novo. Então, assim, para assistência, para permanência estudantil, para permanência, né, da comunidade acadêmica, é, ela aparece como uma permanência qualificada, vamos dizer assim, né, pela presença da cultura de uma forma transversal. A inserção curricular da extensão, né, também é um grande momento aí para a gente falar da cultura dentro dos currículos, no ensino, nas trilhas de aprendizagem mais flexíveis, e aí falando um pouquinho do que é um dos eixos da atuação da DDA. A DDA atua em eixos, né, universidades inovadoras, universidades transformadoras, universidades inclusivas, e tem um que é universidades estratégicas, né, e a flexibilização do currículo tem sido colocada, né, como um dos pontos muito importantes, o estudo das trilhas de aprendizagem, né, a forma como a maneira como as pessoas se formam dentro do ensino superior, é algo que a gente tem tratado aqui, que vai aparecer na PNEDS, e no caso da pesquisa, o reconhecimento da pesquisa em artes e humanidades e da produção artística, com essa produção legítima de conhecimento, superando a visão que é estritamente utilitarista da ciência, né? Que é essa sim, essa é consolidada dentro do ensino superior, tem força, né? É fomentada de outras maneiras, e que para essa, tanto na produção, que é uma produção científica da extensão, quanto da cultura, né? A gente precisa ainda de um caminho aí a trilhar nesse reconhecimento. Então, o desafio central nos foi colocado aqui como financiamento e institucionalização, né? São esses os pontos que para nós ficaram aí como pontos desafiadores para estarem dentro da política, que são demandas históricas, a gente reconhece, né? E aí, na consulta pública, né, uma sugestão, né, de onde atuar, assim, porque é muito difícil a gente fazer uma mobilização para que as pessoas participem da consulta pública. Então, fica a dica aqui, né, de onde vocês necessariamente teriam que participar e fazer um movimento para que a cultura seja vista aí dentro da PNEDS, né? Então, no bloco 1 dos princípios e objetivos, apoiar a inclusão da cultura como eixo estruturante, isso vai aparecer lá. No bloco 2, de acesso, permanência e inclusão, e conclusão, a questão da acessibilidade cultural. No bloco 3, oferta e ordenamento territorial, reforçar o papel da extensão cultural e da inserção curricular como uma forma de fortalecimento da cultura dentro dos currículos. E no bloco 4, gestão e financiamento, aí tem um item que é o 4.9, que menciona explicitamente aí a necessidade de financiamento para a expansão da infraestrutura cultural e artística. Então, esse é um ponto lá, consulta pública, que aparece, né, que a gente sugere que vocês, né, concordem plenamente
e que também façam as suas observações, deixem os seus comentários, para que a gente tenha densidade nesses pontos, né, e um fortalecimento e uma valorização disso dentro da Política Nacional de Educação Superior. Eu termino por aqui, se não me engano. Desculpa. Os próximos passos da PNEDS, né? A gente ainda tem um pouquinho de escutas qualificadas essa semana, eu coloquei ele em março, mas é abril. A gente pretende, né, terminar as escutas qualificadas nessa semana. Aí, em abril, a gente vai construir o formulário, ele já está, como eu citei aí, já tem alguns itens que já estão colocados, mas a gente finaliza. Em maio, a gente abre a consulta pública e começa a incorporação de contribuições dentro do sistema da plataforma Brasil Participativa. A partir do momento que as contribuições vão acontecendo, elas já vão sendo colocadas para nós, né? A gente tem relatórios diários, e a gente pretende, né, ter a minuta final, era o acordo com o TCU, mas a gente acredita que até julho a gente tenha, né, a gente vai extrapolar um pouquinho maio, porque a gente vai precisar de junho para tratar de todas as contribuições, e em julho a gente espera ter a minuta final, para inclusive fazer um retorno a todo mundo que participou dessas escutas qualificadas, né? Isso é muito comum em políticas públicas, a gente vem com a escuta qualificada e depois volta com a minuta, para que a gente tenha essa minuta final, numa versão preliminar a ser apresentada para quem participou das escutas qualificadas, e aí, se tudo der certo, até outubro de 2026, a gente tem a minuta final, né, da PNEDS. Mas esses são os nossos próximos passos que estão articulados aí. E eu acho que é isso. Eu não coloquei meu e-mail aqui, Clara, mas eu vou refazer esse último slide, colocando aí meu e-mail. A gente tem um e-mail da PNEDS, né, também, que é um e-mail importante, que vocês podem entrar em contato conosco aqui. Mas eu acho que é isso, eu me coloco aqui à disposição, né, para a gente continuar essa conversa, como foi previsto aí. Eu tenho um teto, na verdade, que é às 11 horas, que é uma outra reunião aí já aconteceu. É isso, fico aqui à disposição. Muito obrigada, professora Sandra, por essa partilha. E eu gostaria de destacar, assim, que é um privilégio, né? Porque eu entendo que nós estamos ouvindo, né, essa fala praticamente em primeira mão, né? Essa análise, essa conversa. Então, um privilégio, né, de a gente poder ouvir tudo isso e também a gente conseguir, talvez, né, contribuir de uma outra forma aí para a política que está se construindo, né? Então, a professora Sandra tem um teto e eu imagino que a gente tenha um tempo para uma ou duas questões, né, para dar tempo da troca. E aí, na sequência, a gente informa que também vai disponibilizar a lista de presença. Esse encontro, ele é certificado a cada encontro, né? Então, as pessoas podem ver os seus temas de maior interesse e estar conosco. Professora Marlise, está com a mãozinha levantada, te passo a palavra, fique à vontade. Em primeiro lugar, agradecer a professora Sandra, dizer que foi uma imensa honra tê-la nesse, né, escutar, como diz a professora Clara, em primeira mão, e já agradecendo a disponibilidade dos seus slides, eu ia pedir, eu ia abrir a fala pedindo, mas você já se colocou antes, então, um super obrigada, professora Sandra, por isso. Professora Sandra, eu sou uma pesquisadora que há quase 15 anos aí tenho me dedicado ao tema da internacionalização e da educação superior, e eu sempre brinco que eu comecei a minha tese, brinco não, eu relato, né? Eu comecei minha tese discutindo, tese de doutorado, discutindo a interdisciplinaridade. Eu fui depois, como pesquisadora, me aprofundando para a internacionalização e agora, junto com a professora Clara, a interculturalidade. Então, eu brinco que eu tenho trabalhado as três inter, que considero três pilares importantes da universidade. E eu não vi, eu sei que tem um outro eixo, inclusive você colocou inicialmente, que tem o eixo tem a diretoria da internacionalização. Mas eu queria saber, assim,
pouco mais, uma análise um pouco mais refinada, no sentido assim, a internacionalização ela não tem aparecido como política cultural. E aí eu estive agora, semana passada, num evento na Unilab, no campo de Maltês, né? Então, um espaço extremamente diverso e distinto, né? Aonde também tinham os colegas da Unila. E a gente fez uma discussão bastante importante sobre a presença da cultura, e eu levei então, um pouco, até falando dos projetos mais de pesquisa da professora Clara e dos seus orientandos dentro do PPGDR, como desenvolvimento regional. E aí a gente discutiu muito, inclusive porque o Campo dos Maltês, como você sabe, é a discussão afrodiaspórica que está ali posta, né? E a dimensão cultural, e principalmente quando você apresenta um slide colocando a permanência, né? A dimensão da cultura como permanência, isso é extremamente forte. E nós já tivemos, isso eu estou falando de duas universidades muito distintas, que é a Unila e a Unilab. Mas nós aqui, como campus do interior, né, como um campus muito pequeno comparado a outros lugares do Brasil, né, outros campos, nós tivemos muitas experiências com alunos num processo de internacionalização, aonde a dimensão cultural, aonde eventos culturais foi extremamente importante para manter esses alunos num processo de permanência, tanto alunos de mestrado quanto alunos da graduação. Então, eu queria trazer um pouco essa discussão e queria te escutar nesse aspecto, assim. Até tentando, talvez, contribuir, o GEL contribuir com a escuta qualificada, né? Eu sei que a gente não está nesse... Mas, assim, eu queria te escutar um pouquinho nesse sentido. Obrigada, Clara. A gente pode ir respondendo, claro, e aí, à medida que for dando tempo, a gente tem realmente, professora Marlise, um eixo específico da internacionalização, né? Então, aqui eu tenho uma coordenação geral de internacionalização, que é ocupada pelo professor Virgílio, que é da UNB. A gente entende, inclusive, o campo de Malesa aí, né, como um campo específico que é voltado para a recepção de estudantes que são de países africanos, não necessariamente aqueles que falam língua portuguesa, né? Então, ele é até um campus que está se configurando como uma nova universidade, né? Diferente aí tem um ponto aí bastante importante. O eixo da PNEDES, que trata da internacionalização, ela inclusive fala de interculturalidade, né, dessa necessidade de entender a internacionalização, não no sentido dessa internacionalização como é comum nas instituições, que é essa mobilidade acadêmica, as relações de pesquisa e tudo mais, mas é essa de permanência e de relação, principalmente com as culturas afrodiaspóricas, né? Então, isso aparece na PNED, sabe? De alguma maneira. Mas eu acho que seria uma ótima oportunidade que a gente tivesse uma escuta qualificada nesse sentido, assim, né? Mas, porque a ideia é que a internacionalização ela estivesse num contexto não só da soberania nacional, mas dessa relação com os países que são aqueles, né, que nos constituíram, na verdade. Então, muito mais nesse sentido, sabe? E aí o que apareceu também do diagnóstico técnico da consultoria foi muito nesse sentido, de uma internacionalização para a soberania nacional, e muito voltado aos países com os quais a gente já tem essa relação. Então, assim, esses que são os nossos vizinhos imediatos aí na América Latina, principalmente, né? E aí a gente tem a UNILA como, né, esse lugar, mas a gente tem, por exemplo, a Universidade da Fronteira Sul também, que tem essa relação muito grande com outros países, né? E dentro, né, da Unilab, e aí o campo de Malesa especificamente, as relações interculturais. Mas eu acho que pode sair daqui como encaminhamento a possibilidade, sabe? Eu acho que seria muito, muito importante. A gente pode marcar uma data não muito distante, porque a gente está nesse processo aí, mas as escutas a gente, inclusive, entende que elas podem permanecer. Então, a gente pode fazer uma escuta virtual para facilitar, né? Vocês podem indicar através da Clara aí, né, e do grupo de pesquisa, pessoas importantes para que a gente escutasse e até organizar esse encontro, né? Vamos falar assim ainda, talvez até meados de maio, né? Só para dar tempo mas eu acho que seria um momento muito importante para nós, principalmente. Eu acho que esse é um campo
não, aí eu falo que menos que a extensão e a cultura, a internacionalização ainda é vista, né, como esse lugar quase que elitizado dentro da educação superior, e a gente está num outro momento de internacionalização. A gente tem outros campos de pesquisa super consolidados, instituições que trabalham em outra natureza. Acho que seria muito importante para nós e estamos aqui abertos. Então, é só a gente construir esse calendário, que aí eu vou me articular, inclusive, com o professor Virgílio, que é o coordenador geral de internacionalização, para que ele esteja conosco nesse dia. Nossa, sem palavras, professora Sandra, sem palavras, assim, uma honra enorme e me coloco nesse papel, assim, inclusive de contribuição realmente no que puder. Obrigada. Então, já temos uma outra agenda. Desta agenda saiu uma outra agenda. Que lindo, né? Eu acho que Isso o é que é objetivo importante. é a rede, né? Isso é É. muito legal. Nós temos aqui mais duas questões, né? E aí faremos as duas, acho que na sequência, professora Sandra, por causa do seu horário, né? E depois a gente vai se encaminhando para a finalização. Então, Lisandra e na sequência o Rafael. Obrigada. Bom dia, obrigada, professora Clara. A minha fala é no sentido de agradecimento mesmo à professora Clara e à professora Marlise por nos proporcionar esse ciclo formativo e por iniciarmos assim tão brilhantemente esse ciclo formativo. Agradecer muito à professora Sandra por nos dar essa oportunidade de escuta, de algo que aquece o nosso coração realmente ao vermos a cultura, as políticas culturais como agentes formativos na universidade, como um espaço em que nós podemos validar a cultura realmente como esse agente formativo, como algo que vem para contribuir, como algo que vem para ratificar as universidades públicas, as universidades, né, e falo de uma universidade pública, como um agente que vai muito além da técnica. Então, quando a senhora falava da validação, quando a senhora falava de que a cultura ela vai mais do que entretenimento, ela é algo formativo, ela precisa estar nesse contexto universitário de permanência para evitar evasão, mas para isso nós precisamos realmente desse contexto formativo nosso, enquanto profissionais também, enquanto professores, enquanto técnicos. Então, para finalizar, eu quero agradecer essa oportunidade de nós opinarmos também, né, nessa minuta. Então, muito obrigada por nós estarmos aqui e nós fazermos parte, de alguma forma, desse cenário. Obrigada, Elis. Rafael, por favor. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Sou o Rafael, então gostaria de me apresentar aqui rapidinho. Eu sou aluno egresso de universidade pública, moro na região norte, sou do Amazonas, interior do Amazonas, uma cidadezinha chamada Humaitá. Aqui nós temos um campus da Universidade Federal do Amazonas. Aqui eu consegui fazer a minha licenciatura, fiz mestrado, ainda não temos doutorado, fiz doutorado na cidade de Santa Maria. E eu não conhecia essa política nacional, SAPNEDS, né? Então, gostaria de ver com a professora Sandra como que essa política nacional ela poderá considerar algumas especificidades que nós temos nesses campos localizados, principalmente na região norte, que às vezes muitas vezes eles acabam operando com menores recursos, mas acabam cumprindo de uma forma estratégica tanto a preservação cultural como o desenvolvimento regional, né? Então, gostaria de ver se tem alguma visão diferenciada para esses campos. Vou agradecer aqui primeiro as palavras da Lisandra. Eu acho que faz uma via de mão dupla, né? A gente oportuniza a participação e, ao mesmo tempo, consolida a política, assim, faz uma construção que é realmente coletiva. Né? Estava brincando que a Lúcia, essa semana a gente tem 3 escutas diferentes, com públicos diferentes.
é realmente quase que uma mudança de chave, assim, a gente vai mudando a chave e vai escutando, mas é a parte mais importante. Esse ano está fazendo 25 anos que eu participei como coordenadora da primeira metodologia participativa de construção de uma política pública lá atrás, e aí eu fico pensando que desse momento, há 25 anos atrás até agora, o que mais consolida uma política pública é a escuta. Porque senão a gente não está escutando quem vai implementar a política efetivamente, ou sobre, né, o cotidiano das pessoas que a gente está atuando, assim. Então, o agradecimento é meu, né? Porque aí a gente tem a oportunidade de estar nesses espaços falando da política e escutar as pessoas. Então, hoje a gente sai daqui com mais uma escuta que aí, sinceramente, Clara e Marlise, para nós vai ser muitíssimo importante, né? Porque a gente tem um eixo da PNED falando de internacionalização, mas eu acho que a gente ainda tem pouca substância, então vai ser muito, muito importante, e se puder ser antes da consulta pública, mais importante ainda, porque aí talvez apareçam alguns itens lá dentro da consulta pública que sejam mais direcionados. Então, Lisandra, o agradecimento é nosso, né? As pessoas também têm que se mobilizar para estarem aqui nesse momento. Então, como tem, né, a gente tem um grupo grande de pessoas aqui, a gente também agradece. E aí, Rafael, a gente tem um eixo da política específico, que é de redução das assimetrias regionais e interiorização. Então, é uma avaliação mesmo dessa nossa rede de instituições federais que estão no interior, né, principalmente das regiões norte e nordeste, mas ainda da centro-oeste também, né, mas principalmente na região norte, né, a gente não fala mais de fator, não fala mais de bônus, mas a gente precisa de um olhar dadas as especificidades. Então, quem é da extensão entende isso muito bem, né, o que é fazer extensão na região norte, o que é fazer extensão na região sudeste, né, o que é atravessar a rua e você ter ali, né, uma comunidade com a qual, né, ou um conjunto de comunidades com as quais você tem uma relação, o que é você viajar de barco, né, durante 12 horas para estar em uma comunidade. Então, tem um eixo da PNEDS que trata só disso, né, as assimetrias regionais e a interiorização, a necessidade de interiorização e a relevância e o impacto que a interiorização tem para a rede de educação superior, né? O que é a gente ter instituições no interior dessas áreas, principalmente na Amazônia, onde é tão difícil, né? Na região amazônica, mas a relevância que isso tem, principalmente para as pessoas que querem se formar, e muitas vezes esse deslocamento, né, é absurdo, mas num outro sentido, qual é a formação que isso provoca nas pessoas que estão em outras regiões. Então, a gente está nesses dois sentidos, né? A relevância não é só para levar a educação superior para o interior, mas é que esse interior traga também uma outra impacto de formação para toda a rede, né? Então, quando vocês fazem mestrado, fazem doutorado, desenvolvem pesquisas, atuam, né, dentro do ensino em outras regiões, a gente está ao mesmo tempo trazendo outra formação, outros saberes, né, que são extremamente importantes. Então, a gente está vendo nesses dois sentidos, né? A gente vai ter um eixo, um bloco lá dentro do formulário que vai falar só de interiorização. Então, acho que é importante, né? E das assimetrias regionais. A gente entende não só a necessidade de tratar desse ponto, mas de um fortalecimento mesmo, né? Do que é o que a gente chama de expansão com qualidade, que é interiorizar, né? É praticamente um movimento estratégico, né, das instituições. Os institutos são muito mais capilarizados no território do que as universidades, mas, né, a gente tem isso como um eixo muito importante dentro da política. Nós E eu acho que temos, uma outra pessoa levantou a mão. isso, nós temos para finalizar, né, o nosso colega da diretoria de arte e cultura da FURG, o Rafa, né? Bom que você conseguiu vir, Rafa, por favor, fique à vontade. Está desligado o teu microfone, bem. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a iniciativa da ação hoje, né? A Clara, a professora Sandra, e eu sou Rafael, diretor de Arte e Cultura aqui da Universidade Federal do Rio Grande. Então, na verdade, aqui é só me apresentar mesmo. A gente vai ter o Forcult agora Sul, de 10 a 12, em Santo Antônio da Patrulha, e a gente espera a professora Sandra, que vai ser convidada em breve, oficialmente agora. Então, foi só um alerta, um spoiler aqui, e me apresentar, né, e dizer que eu fiquei muito feliz, até
mandei uma mensagem para a pró-reitora Débora agora dizendo que foi muito elucidativo e muito motivante a tua fala, né? Saber que, mesmo em tempos difíceis, né, questões orçamentárias, enfim, sempre quando a gente tem um espaço desses, né, de informação e também de formação, acaba nos motivando, nos colocando um pouco para frente, né? Então, muito obrigado, né? E já fica aqui um pré-convite, que em breve vai chegar um convite bem bonito para ti. E a gente espera te ver lá em Santo Antônio da Patrulha em junho, tá bom? Um abração. Obrigado. Está na agenda. Já está na agenda Obrigada, oficial. obrigada, Obrigado, Maria. Rafa. Que a É, Clara fortemente também trouxe, né? E a gente vai consolidar depois, então. Mais uma vez, muito obrigado. obrigada, Rafa.